Teus olhos fechados e as mãos no coração. Vamos falar com Deus agora. Senhor Deus grande e poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós. E a cada culto nós temos nisso. Nós temos mais uma oportunidade do Senhor de fazermos o que o Senhor aprova, de darmos ao Senhor condições, do Senhor vir ao nosso encontro, do Senhor, meu Deus, se agradar de nós, do Senhor se mover em nosso favor, para a nossa direção, do Senhor trazer até nós paz, justiça e alegria para o Espírito. Como é bom ter uma vida no Senhor. Sabermos que o que nós temos feito, estamos fazendo e para onde, para o que caminhamos, é o que o Senhor aprova. É o que te agrada. É o que o Senhor espera de nós. Como é bom estar no centro da tua vontade. E se aqui, meu Deus, neste lugar nós não estamos, é aqui que nós aprendemos a estar. Caminhamos para estar. Ouvimos a verdade, a tua palavra, para entrarmos no centro da tua vontade. Eu peço que o Senhor nos perdoe por todos os pecados que nós cometemos. Cada um deles, meu Deus, e onde, da forma que eles aconteceram. Se foi na nossa mente, por pensamentos que o Senhor reprova, eu oro e peço que o Senhor nos ajude a purificar a nossa mente. Se o nosso coração gerou sentimentos que o Senhor reprova, então que o Senhor nos mostre, para que o nosso coração também seja limpo e que seja purificado pela Tua Palavra. Que nós não vivamos mais segundo a aliança que tivemos lá atrás, no mundo, com a carne, com o pecado, com o prazer, mas que a nossa vida tenha aliança no Teu sangue, que façamos a Tua vontade, que estejamos, meu Deus, debaixo da Tua aprovação. Eu peço que o Senhor, meu Deus, nos ensine, que o Senhor nos ajude, que o Senhor, meu Pai, nos instrua, que o Senhor nos oriente a fazer, meu Pai, a Tua vontade, porque é como disse o Caleb, se o Senhor se agradar de nós, vai nos fazer entrar na terra que nos prometeu. Se nós não estamos na terra que o Senhor nos prometeu, é porque também não temos caminhado na Tua vontade. Nos perdoa pelas palavras, nos perdoa pelas obras, pelas atitudes, cada uma que foi tomada na carne, não no espírito, que o Senhor não se agradou. Eu te peço, nos perdoa. Passa com Teu sangue sobre cada um de nós, Senhor, e nos ajuda, porque sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. Eu oro e peço que o Senhor esteja conosco, que nos guie, que nos dirija, que nos direcione, que nos dê entendimento da palavra para nós crescermos por ela, não crescermos como tantas vezes já fizemos coisas e crescemos na carne, mas que cresçamos na palavra, pela Tua palavra. Eu peço que o Senhor nos conduza aqui, que eu diminua, mas que o Senhor cresça e que o Senhor assuma o controle dessa reunião para que ela seja bênção e instrumento de bênção do Senhor sobre nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pelo nosso nome escrito no livro da vida, obrigado por essa oportunidade, obrigado por estarmos aqui com nossas Bíblias, com as portas abertas, podendo entoar louvores, cantar ao Senhor, ouvir a Tua palavra livremente. Obrigado. Tem tanta gente que sonha, gostaria de estar aqui agora, meu Deus, e não pode, não tem condições. Perdeu o tempo, perdeu a oportunidade, o tempo que podia não aproveitou. Quantos, meu Deus, que quando tinham essa chance, essa oportunidade, não viam dessa forma, não viam com gratidão, não permitiam que o Teu Espírito os conduzisse para a alegria, e se afastaram, se desviaram, se perderam e se foram.
Eu peço, meu Deus, toca esses corações, para que essas pessoas retornem, para que elas venham, para que elas se voltem para o Senhor, e assim o Senhor também se volte para elas. Esteja aqui conosco e nos abençoa grandemente. Eu creio, tomo posse do Teu poder e da Tua unção e declaro a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Vamos com fé, gente. Em nome de Jesus, está ligada a sua vitória? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2021. As bênçãos repousam, descansam sobre a minha cabeça. Diga: eu creio nisso. Amém? Amém. Pode sentar, por gentileza. E já vamos começar falando disso. Ai, que bênção. Sim, que é bom, você já dá o tema da pregação, da palavra. A gente sempre pode fazer melhor. Sempre. Já pensou como seria a sua vida? Já pensou como seria hoje? E olha que bênção, já pensou como pode e vai ser amanhã se você todos os dias, você pelo menos uma vez tiver não apenas o pensamento, mas colocar a força que você tiver para tomar essa decisão. Eu posso fazer melhor do que eu estou fazendo. Eu posso fazer melhor. A gente ouviu há alguns dias atrás que tudo começa na visão. Então, por aí a gente já pode começar a fazer algo melhor, a ver as coisas de uma maneira diferente do que está vendo. Olhar para aquilo que está diante de nós. Eu não estou dizendo de coisas novas, eu não estou dizendo de situações que ainda não tem na sua vida, o que vai acontecer, não estou dizendo do que já tem. Olhar para essas situações de uma maneira diferente. Olhar, tem coisas... A gente precisa ter equilíbrio, porque é assim, a palavra de hoje, que é parte daqueles versículos que a gente teve na segunda-feira, se uma pessoa, ela receber a palavra pela emoção, essa é uma daquelas palavras de triunfalismo, que você pega, fica empolgado, e agora vai, e agora essa palavra é para mim, porque é assim que vai ser, e vai acontecer comigo, vai acontecer na minha vida, e é desse jeito, tal. Só que eu vejo pessoas assim. Eu vejo pessoas que ouvem uma palavra, saem de um culto assim, tinindo, né, comemorando já, e assim, eu queria dizer agora que saem do culto declarando, mas não é declarando. É contando vantagem sem ter dado vantagem, é cantando vitória antes da hora. Eu vejo gente que termina, dependendo do culto, a pessoa, está vendo, eu ouvi, agora vai ser assim. Ela dá aquele nome para a vida dela. E a gente precisa ter a visão certa, a visão justa, a visão equilibrada para a nossa vida. A primeira coisa que nós temos que separar é que quando você ouve num culto, numa palavra, para que você seja uma pessoa só, quer dizer para que você seja uma pessoa sincera, uma pessoa verdadeira, e não que você seja uma pessoa que fala só uma única coisa, algo do tipo. Tem situações que elas estão... Por exemplo, quando vem uma palavra de admoestação, de advertência, de cobrança, essa palavra é para você se sentir, durante a palavra, é para você se sentir bem ou é para você se sentir mal, pesado? Não é para você ficar assim, é para você ter alguma reação, no caso.
Só para te falar, nos meus cursos eu gosto, quando eu pergunto, você responde. Senão eu não vou perguntar. Quando não é para responder, eu falo. Quando é para responder, eu pergunto. Tá claro, gente? Não. Então vamos repetir, né? Talvez você estava ainda ponto morto. Vamos engatar a primeira agora. Quando vem uma palavra de advertência, uma palavra mais dura, uma palavra mais firme, é para você se sentir bem, alegre, ou é para você se sentir mal, pesado? É? Que bênção, hein? Ó. Puxa, eu vou sentar então aí agora, não vou nem pregar. Quando Deus fala que você tem que se arrepender, então, você tem que ficar alegre, é isso? Quando Deus fala que você tem que consertar algo, que você tem que confessar algo para que você prospere, vamos ser sinceros, é a alegria que nos faz arrepender? É ou não é? Você fica alegre, que legal, que maravilha, aí você se arrepende, é assim que funciona ou não? Hã? Então não. Tem palavras que vêm para você ficar mal, pesado. Eu vou te dar um exemplo do que eu estou dizendo. Primeiro, Davi ouviu duas palavras, uma fora de uma multidão de pelo menos 400 pessoas, pelo menos, que foram aqueles 400 que estavam com ele lá na caverna de Adulam, que o acompanharam. Então, estava ali o Saul fazendo necessidade na caverna, e os homens de Davi, vendo ele na posição em vantagem, disseram: aí Davi, esse é o dia do qual o Senhor te falou que te daria os teus inimigos nas tuas mãos, vai lá agora e toma posse da sua vitória. E todo mundo naquela pilha, vai lá Davi, essa é a sua vitória, esse é o dia que o Senhor te falou. Ele tinha uma palavra assim. Davi pegou lá e foi, pegou e cortou um pedaço do manto de Saul. Quando ele estava cortando, o que ele sentiu, bem ou mal? Ele sentiu mal. Aquilo pesou ele. Naquele momento ele ficou mal. Meu Deus, eu estou errando, eu estou errado, eu estou no lugar errado, eu estou fazendo a coisa errada, e eu estou aqui na condição errada. Não. Eu não posso, eu não devo tocar no ungido do Senhor. É disso que eu estou falando. Quantas vezes que você vem na igreja, você não fica bem durante a palavra, você fica mal. Agora, estamos entendidos ou não? Não dá para dizer que o que Davi sentiu naquele momento, que fez ele parar e recuar, foi alegria, ele ficou bem, ficou alegre, ficou feliz. Não, ele ficou mal, estou errado. Eu não estou fazendo o que Deus espera de mim. Eu não estou obedecendo. Eu fui na empolgação, eu fui na emoção, eu não fui pelo que eu sabia. Então, quando se fala que você tem que ser uma pessoa, não quer dizer que você tem que ser a pessoa do triunfalismo, que tudo que você ver, tudo que você receber, tudo que você viver, você vai ver daquela maneira, vai dar certo, é vitória, vai dar tudo certo, e agora eu vou vencer. E nem também ser aquela pessoa do remorso. Ser aquela pessoa que apenas fica mal, em toda a palavra fica mal. Quando a palavra de vitória você fica mal porque não está vencendo. Quando a palavra de cobrança você fica mal porque você está errado. Quando a palavra é dura, é de arrependimento, você fica mal porque você tem que se arrepender. Não. A gente tem que ser uma pessoa só no sentido de sinceridade. Então, há tempo para cada propósito debaixo do céu. Então, tem a palavra que fala, eu preciso pegar a palavra. A palavra está falando de vitória, está falando de bênção, está falando de crescimento, está falando de progresso, eu vou pegar. E eu vou ter o olhar certo para aquela palavra. Isso tem muito a ver com, não é à toa que isso foi criado por Deus, dado por Deus, e
posteridade que Deus deu tem tudo a ver com isso, a começar pelo Abraão. Isso tem tudo a ver com casamento e filhos. O casamento tem dias que é uma maravilha, tem momentos no casamento que é uma maravilha. Você tem vontade de passar cola no teu cônjuge, ficar colado, grudado com ele. E tem momentos no casamento que você tem vontade de passar super bonder no teu cônjuge na parede e ir para outra direção. Deixar ele ali colado, você caminhar para o outro lado. Essa é a verdade. Ah, não, mas o seu casamento é o seu casamento. Ele vai ter as duas coisas. Aquele dia que você está no trabalho e que você às vezes não consegue se concentrar, que você está lembrando ali da sua esposa ou do seu marido, pensando, contando segundos para ficar junto, para fazer alguma coisa junto. Mas tem dias que você faz hora extra de graça. Se você vê teu patrão pensando assim, fala assim, quem será que pode ficar? Você fala, opa, eu, aqui, ó, eu. Ia perguntar se alguém quer ficar à noite, que posar, eu. Esse é o casamento. Filhos. Tem época que os teus filhos, o teu filho, a tua filha, que você olha para ele ou para ela e vê aqueles avanços, aqueles progressos ou qualidades que você olha ao redor em outras crianças que você não vê, e você tem ali dentro aquele orgulho de pai e de mãe. Mas tem aqueles momentos que você olha assim e que você é tentado até a se questionar. Parece que o meu filho está aquém dos outros. Isso em tudo. Na altura, no tamanho, na coordenação, na destreza. E aí vai da idade, da fala, da escrita, de correr mais rápido, se ele está mais magrinho, se ele está mais gordinho, se está ali o jeito que fala, que brinca, tudo. Não, meu filho sempre esteve acima da curva, sempre teve desse jeito, tal. A gente tem que ver, e ver com bons olhos cada momento. Não se enganar também, fingir que não está vendo as coisas, mas ter bons olhos. E ter bons olhos não significa você definir toda a tua vida por causa de uma área específica. Tal como eu estou falando de casamento, de filhos, como eu poderia falar da vida financeira. Um exemplo que eu sempre uso é o exemplo do corretor, né? Tem corretor que você ouve às vezes aí que ficou 11 meses, 1 ano. Tem uma corretora na igreja que já deu testemunho que ficou 3 anos sem vender um imóvel. Você sabe o que é ficar 3 anos? Caso você não saiba, o corretor não tem salário fixo, né? 99% não tem salário fixo, eles vivem do que eles vendem, certo? Vendeu, ganhou. Não vendeu, trabalha do mesmo jeito, corre, vai atrás e nada. Então, já pensou aquele corretor que ele faz uma venda, ganha muito dinheiro e sai gastando? Ele define a vida financeira dele por aquele momento. Estou com dinheiro, olha a minha conta. Estou com não sei quantos mil na conta. Vou comprar isso, vou sair, jantar no restaurante mais caro, vou comprar roupa de tal. Está certa essa atitude? Não. Então a gente precisa se situar. E eu tenho visto que para tudo que Deus tem feito, tudo que Deus está fazendo e quer fazer, Deus tem nos preparado para que nós saibamos viver, aproveitar cada momento, viver cada situação que Ele tem para nós, cada oportunidade que Ele tem para nós. E a gente não vai viver isso, a gente não vai fazer isso com mentira. Eu não falo aquela mentira explícita, escrachada que você conta, mas é uma mentira interna às vezes. Eu preciso ter o olhar certo, eu preciso me situar, saber quem eu sou. Olha, eu sou tal pessoa. O meu momento é esse.
E a partir disso, aí eu olho para aquilo que Deus tem para mim. O que Deus tem para mim? Até porque para eu chegar no que Deus tem para mim, se é um lugar, se é um ponto, se é uma condição, se é uma situação, eu preciso saber onde eu estou. Para eu não ser daquelas pessoas que vivem uma eterna promessa. Sabe aquela pessoa que sempre vai acontecer, vai dar tudo certo, vai ser assim, olha comigo, vai acontecer de tal maneira, e nunca acontece. Por que nunca acontece? É Deus que não quer fazer? É Deus que não quer fazer? Deus quer fazer. Mas a pessoa, por não se situar, ela não caminha para a direção que Deus falou para a vida dela. Ela está esperando que Deus faça, que Deus haja, que Deus dê, que Deus abençoe, e ela esquece que ela é uma cooperadora de Deus, que ela tem que aproveitar as oportunidades, que ela tem que dar ouvidos à palavra, porque dar ouvidos à palavra é você provar a Deus que você crê, é você estar dizendo a Deus, Senhor, eu creio, então eu não estou mais agindo, eu não estou mais fazendo, eu não estou mais conduzindo a minha vida como eu fazia, agora eu estou conduzindo a minha vida segundo a Tua palavra, segundo o Senhor me ensinou, segundo o que o Senhor colocou diante de mim. E é assim que a gente vê na Bíblia, pessoas que eram nada, pessoas que eram o zero à esquerda, tendo se tornado expressão de Deus para elas, não é nem delas para Deus, mas expressão de Deus para elas como soberano de um país, o soberano de um povo, que, por exemplo, é o caso de Davi. Davi disse assim certa vez, no Salmo 60, 12, com o auxílio de Deus, realizaremos grandes feitos, pois Ele pisará os nossos inimigos. Veja que ele não fala, Deus vai fazer, não, com o auxílio de Deus. Então, se é com o auxílio de Deus, quer dizer que alguém está fazendo e tem ajuda dele, tem apoio dele, tem favor dele, mas alguém está fazendo, alguém está agindo, alguém está trabalhando, alguém está se empenhando, no caso, ele. Aqui ele falou de várias batalhas e vitórias que ele e o seu povo tiveram, inclusive uma delas de dezenas de milhares de homens que caíram no Vale do Sal, de um dos seus comandantes numa batalha, que foi Joabe no caso, se não me engano 12 ou 14 mil homens. Ele fala, mas quem era o Davi? E aí é onde nós temos que nos colocar, eu sempre falo isso, quando você ouve a palavra do Davi, você não pode se pegar só ao rei Davi, ao Davi que foi rei, que foi abençoado, você tem que se pegar ao Davi pastor. Quem era o Davi pastor? Era um menino comum, sem dinheiro, sem o apoio do pai, dos irmãos, sem nome e sem vantagem. Por isso que é ilusão da parte de alguém ficar buscando em qualquer área da vida, ficar buscando a facilidade, como se a facilidade ou uma condição já adiantada fosse lhe favorecer. Não, a gente precisa da bênção de Deus. Davi a gente não ouve falar, por exemplo, o pai do Davi era rico? Não. O Davi era o filho predileto do pai dele? Não. Davi era alto? Não. Davi era um homem que tinha um arsenal de armas? Não. Depois ele veio a ter, mas a gente não vê arsenal de armas fazendo diferença. E uma vez que o Davi quis se colocar de uma maneira, pelo volume do exército dele, Deus foi lá e colocou um freio. E lançou uma praga sobre o povo que ele governava para mostrar para ele, não é assim.
Só que o Davi não deixava de agir, ele não deixava de fazer com o que ele tinha. E aí é onde eu digo para você, você tem que ter um olhar certo. O dia que eu tiver aquilo eu começo. Não, eu vou começar com o que eu tenho hoje. Porque se você não começou ainda e você já tem ouvido a palavra, você está atrasado. Porque hoje não é a primeira vez que você está ouvindo esse tipo de palavra. E aí você tem que se perguntar também, por que eu não comecei a agir? Por que eu não comecei a fazer antes o que eu já sei fazer? E quando eu digo que eu sei fazer, é em casa, é para ter um casamento melhor, é para ser um pai, uma mãe melhor, é para ser uma pessoa melhor, é para ter uma vida maior, em todos os sentidos, financeiramente, para ter uma saúde melhor. O Davi não esperou Deus colocá-lo no reino. Ele fazia e ele agia com o que ele tinha. Então, quando colocaram ovelhas diante dele, ele deu o melhor dele para aquelas ovelhas. Sabe onde muita gente perderia nessa situação? Muita gente pensaria assim, não tem ninguém vendo. Se eu der minha vida, se eu der meu sangue aqui, se eu fizer o melhor, quem que vai ver? Quem que vai me recompensar? Quem que vai me dar alguma coisa? Quem que vai me validar? São em pontos como esse que você vê as pessoas que acreditam e as que não acreditam em Deus. A gente precisa ter atitudes, algumas coisas na vida da gente, a gente precisa começar a ter para que Deus veja. E eu quero dizer, tem coisas que se você fizer, como sabe que tem que fazer, só Deus mesmo que vai ver, ninguém mais vai ver, ninguém vai ficar sabendo, provavelmente ninguém vai te agradecer, ninguém vai te recompensar, ninguém vai te dar nada bom ou melhor do que o que você fizer em troca. E é aí onde entra a fé. A gente não vê na Bíblia um agradecimento, um reconhecimento registrado do Jessé, o pai do Davi, a ele pelo cuidado e por ele ter inclusive arriscado a vida dele pelas ovelhas. Vê? Meu filho, eu confio em você. A gente não vê uma palavra de confiança para ele. Meu filho, eu confio em você. A gente não vê ele recebendo recompensa. Ele sendo ali agraciado pelo pai dele. A gente não vê ele sendo promovido pelo pai dele sequer. Algo parecido com o que aconteceu lá atrás com o ainda Jacó, empregado sem salário do Labão. Lembra aqueles 20 anos que o Jacó fala que ele trabalhou para o Labão? Como é que foram? Trabalhava dia, trabalhava noite, às vezes tinha que acordar de madrugada por ouvir algum barulho de alguma ovelha sendo ali, pega por alguma fera, alguma besta fera, e ele saía ali atrás para não perder nenhuma. Tinha que correr, arriscar a vida, perder a noite de sono. E muitas vezes, pelo que ele fala do Labão, não tinha no outro dia um agradecimento. Tinha já uma cobrança. Ô Jacó, espero não está faltando nenhuma aí, hein? Mas foram 20 anos de dedicação. 20 anos de labuta, de sacrifício, de empenho. Hoje a pessoa chega, quer ficar um mês na igreja, quer que a vida dela inteira esteja transformada absolutamente, que ela esteja rica, o casamento perfeito, os filhos se criando, nem sendo criados mais pela pessoa, se criando sozinhos assim, aprendendo a palavra de Deus, falando 2, 3 idiomas fluentemente, só pela bênção, a pessoa não tem que fazer nada. Cadê?
o nosso empenho, a nossa entrega nisso. Só que no final desses 20 anos, o Jacó fala, fiz isso, trabalhei, lutei, me sacrifiquei e tal. Fala para as mulheres dele, seu pai não me deu nada. Mas eu te pergunto, valeu ou não valeu a pena? Quem que recompensou ele? Alguma vez o Labão, a gente vê o Labão, Jacó, você merece, cara. O Labão reconheceu que ele só cresceu e enriqueceu por causa do Jacó, mas não reconheceu a ponto de dar-lhe alguma coisa. Eu vou te dar alguma coisa, eu vou te favorecer, pelo contrário, até combinou com ele, mas quando via que o Jacó estava sendo favorecido pelo combinado, não era por algo que ele dava não, era ainda trabalho, era empenho, era esforço, ele ia lá e mudava o combinado. O Davi também foi assim. A gente não vê o Davi depois, pelo próprio Saul, que foi o maior beneficiado de todos, o Saul sendo grato a ele. Pelo contrário, ele ficou ali até incomodado, porque começou, principalmente da parte das mulheres, começou a se levantar um cântico lá, um corinho, né, do Davi, que o Davi tinha matado 10 vezes mais que o Saul. Então, a vida, a realidade da vida, o mundo é assim. Mas eu estou buscando a Deus para mudar isso. Isso não vai mudar. Eu não sei aqui, eu não fiz a conta, mas de Jacó a Davi, quantos anos se passaram? E de Davi a Jesus, quantos anos se passaram? E a gente vê as pessoas do mesmo jeito. E hoje as pessoas são diferentes? As pessoas não, mas você tem que ser. Você não pode ser o Labão, você não pode ser o Jessé, você não pode ser os ingratos, como aqueles 9 leprosos que nem voltaram para agradecer Jesus. Você tem que ser como Jacó, você tem que ser como Davi. Você tem que ver o que Deus tem com você e pegar, Deus tem isso comigo, então eu vou contribuir, eu vou somar, eu vou crescer, eu vou investir. Porque com Deus funciona assim. Você dá e você recebe. Mas se você não dá, você não recebe. Você faz e Deus faz na sua vida. Você se entrega e Deus entrega algo a você. Começa em você. Mas para isso Deus sempre vai nos dar uma linha. Faz isso aqui eu estou esperando de você. É isso aqui mesmo. Só que às vezes ainda a gente tem aquela teimosia. Não, eu quero que alguém veja. Não, eu quero que seja dessa maneira. Eu quero que seja visível. Eu quero que tenha uma recompensa imediata. Eu quero ter favor dos homens, eu quero ser honrado, eu quero ser recompensado, eu quero coisas, reações, respostas, resultados imediatos. Você não vai deixar de querer isso. Se você pensar agora os problemas que você está vivendo, você quer que eles se resolvam hoje ou amanhã? Tem gente que eu gostei, nem terminei de perguntar, a pessoa falou, hoje, tá certo? Tem que ser hoje. Por que vai ser para amanhã? Só que se eles não se resolvem hoje, Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus não tem poder de fazer assim, e mudar a sua vida? Tem ou não tem? Imagina cada dia o que Deus criou que está escrito. E no primeiro dia Deus fez, no segundo dia, e no sexto dia Deus fez, criou tal, mudou, separou terra de água. Deus pode fazer. Mas a gente tem que, às vezes, a palavra bem é essa, aceitar que Ele não está fazendo algumas coisas que a gente queria que Ele já tivesse feito há muito tempo, por algum motivo. E esse motivo é bom, ele não é ruim. Ele pode ser desconfortável, desagradável, ele pode ser incômodo, mas ele não é ruim, ele é bom.
O Davi soube aproveitar isso. E a cada fase da vida dele, a cada tempo da vida dele, nós vemos nos registros que de ele um adolescente para um jovem, ele cresceu, ele amadureceu, ele se aproximou de Deus, ele dava condições a Deus fazendo o que ele podia, o que ele tinha, o que ele sabia. E esse é o ponto que muita gente tem falhado. Não dá o que tem, não faz o que pode, não age com o que já sabe. Não ouviu essa palavra, mas está esperando primeiro Deus fazer para a pessoa começar a fazer. Está esperando as circunstâncias mudarem, ou algo muito forte acontecer fora, para começar a ter uma atitude diferente. Não, você muda com o que você ouve da palavra. Você pega a palavra e você coloca a palavra em prática. Porque você pega ela e você começa a praticá-la. Você declara ela. E você começa a agir contra tudo, muitas vezes contra tudo e até contra todos que você está à tua volta, que você tem à tua volta. Porque você age segundo o que a palavra te diz. Não, isso aqui é bom, isso aqui ninguém está vendo, dizendo, reconhecendo, ninguém está falando sobre isso, mas eu vou fazer. Eu vou dar a Deus, eu vou oferecer a Deus, eu vou ter a melhor atitude que eu devo ter. E aí, às vezes, passa um dia, passa uma semana, passa um mês, passa um ano, e você não tem retorno. Mas quando chega o tempo, o retorno, a resposta, o resultado, ele vem da bênção de Deus na sua vida. Deus faz, Deus abençoa. Deus tira você que estava escondido, estava ali em oculto para muita gente, talvez até na tua própria visão você estava ali escondido, estava aparentemente às vezes até enterrado perto de outras situações e pessoas, e Deus vai lá, Ele pode do dia para a noite, Ele pode te levantar. Porque Ele sabe o que você vem fazendo, construindo, Ele sabe o que você vem plantando, Ele sabe o que você vem dando condições a Ele. Só que às vezes a gente quer vir em um culto e quer que em um culto a vida, ou pelo menos aquela área, aquela situação da vida da gente seja definida, e não é. Mas acredite, esse culto, essa oração, esse jejum, essa entrega, essa oferta, essa mudança de comportamento pode não ser a única coisa que você fez, mas ela ajudou, ela fez a diferença na sua vida. Ela não mudou toda a sua vida, mas ela foi uma peça indispensável, como ela é uma peça indispensável para toda a mudança da sua vida. Davi disse lá em 1 Crônicas 29:12, toda a riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com o teu poder e tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Davi não foi um homem que ele não foi treinado por pessoas. Ele não foi. E isso começa aqui em nós, que estamos no altar, que estamos em pé nas paredes, que somos obreiros, mas vale para cada um aqui. O Davi, ele tinha uma fé, e ele tinha atitudes de fé que contrariou até a vida que ele teve. Porque o Davi não foi um homem que teve um pai que ensinou, que fez, que formou ele como ele se tornou. Ele não teve pessoas que fizeram isso por ele, mas ele aprendeu em Deus. Eu creio que Deus colocava em Davi algumas coisas no interior dele que fazia ele ter as atitudes que ele tinha. Ele acreditava que aquilo, vamos dizer, aquilo que ele sentia em momentos difíceis vinha de Deus. Então, eu vou fazer. Olha, isso aqui agora, ir lá e pegar aquele leão lá, não deixar ele pegar a minha ovelha, nem minha é, do meu pai. Ir lá e enfrentar aquele urso, não deixar ele pegar a ovelha do meu pai.
ele acreditava que aquilo vinha de Deus, tanto que quando ele foi enfrentar o Golias, ele disse, teu servo enfrentou um leão e um urso, e o Senhor o livrou das mãos dele. Agora, o mesmo acontecerá com esse filisteu incircunciso. Assim como o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará das mãos desse filisteu incircunciso. Então, para ele ter ido, para ele ter se arriscado, ele acreditava, Deus está comigo, e essa não é um problema. Essa não vai ser a minha morte, mas essa é a minha oportunidade. E aí é onde pessoas vencedoras, e vencedoras pela fé que elas têm, elas vão dando passos na direção de uma mudança de vida. Porque quando todo mundo no lugar delas veria o fim, um problema, agora acabou, agora eu tenho que me conformar, elas creem. Elas acreditam, Deus está comigo, Deus permitiu que eu chegasse até aqui com um propósito. Eu sigo. Eu continuo. Eu não vou parar. Eu não vou retroceder. Eu não vou fazer aquilo que eu estou sentindo, a minha carne pedir, corre, foge, se esconde. Não, eu vou enfrentar. Eu vou em frente. Isso não é o que eu penso, isso é o que o Davi fazia. Foi assim com o leão, foi assim com o urso, foi assim com Golias. Foi assim em batalhas, que ele estava em desvantagem, e ele foi. E a mesma coisa conosco. Você não vai porque é bom, porque o teu número é o suficiente, porque você é capaz, porque você se sente preparado. Você quer um maior desafio que a maioria das pessoas vive? A maioria de nós não foi ensinada a criar outra pessoa. É ou não é verdade? A maioria de nós não foi ensinado a criar, por exemplo, um bebê. Por isso que você acaba testando muita coisa naquela criança, né? Você testa a pele dele, você testa a capacidade dele, você testa, porque até você aprender bem as coisas, um ou outro instrui, mas não é quem instrui que pratica, é quem convive. É ou não é verdade? Você ouvia, faz de tal maneira lá. Na hora, sempre falta, né, um L e outro, né? As pessoas geralmente dão conselhos para você fazer com as crianças, mas entre o que elas falam e a prática sempre está faltando alguma coisa. E se faltando alguma coisa, como é que a gente faz? Arrisca. É ou não é? Eu acho que deve ser assim. Eu acho que deve ser de tal maneira. Aí depois, no dia a dia, a gente vai e descobre. Descobre que estava certo, que estava errado. Às vezes descobre uma outra maneira de fazer aquilo. Vai, né, aprendendo. Vai seguindo. É igual amarrar cadarço. Eu, até hoje, todo mundo quando me vê amarrando cadarço, fala assim, mas você não sabe amarrar cadarço? Eu nunca aprendi a amarrar cadarço daquele jeito que todo mundo quase faz, que em 3 segundos, aquela coisa... Não. Por algum motivo, quando eu era pequeno, eu tentei, não consegui, eu faço 2 nós. Faço um nozinho, depois faço outro, ponho uma pontinha, depois ponho outro, vai lá, aperta e tal. Não aprendi. Mudou a minha vida? Não. Esses dias minha filha, papai, me ensina a amarrar cadarço. Eu falei assim, pede para sua mãe que ela sabe amarrar melhor. Né? Esses dias veio minha filha amarrando melhor que eu. Eu falei, tá vendo? É a vida. Tem coisa que você não sabe, aí você vai trocar uma fralda, você vai ensinar uma criança, às vezes andar de bicicleta, você vai ensiná-la a fazer um negócio, é igual conta. Às vezes o teu jeito de fazer conta já tem um jeito melhor, mais fácil, tal. Não, eu vou deixar de fazer. Não, eu vou fazer o que eu tenho, o que eu posso, o que eu sei. E na fé é isso, às vezes a gente pensa, eu queria ter isso, eu queria ter tanto dinheiro para comprar, para resolver isso, eu queria ser uma pessoa assim, eu queria estar em tal situação, não estou, e aí, vou ficar como? Vou parar, vou lamentar? Tem lamento e lamento na Bíblia, porque a gente fala às vezes de lamentar, não lamente, não murmure, o correto é falar,
Porque o Neemias lamentou, não lamentou? Passou 4 meses lamentando, mas como é que era o lamento de Neemias? Como você acha que era o lamento de Neemias? 4 meses lamentando, como é que era? Senhor, eu quero fazer alguma coisa por Jerusalém, mas eu não sei. Senhor, me ajuda. Senhor, olha, eu não vou comer hoje aqui, eu vou jejuar, para o Senhor abrir a minha mente, para o Senhor me dar visão, eu não sei o que fazer, eu sou um copeiro. O que um copeiro vai poder ajudar aquele povo? Me ajuda, me capacita, me prepara, me dá coragem para eu falar com o rei, porque eu não posso fazer nada se ele não me autorizar. Me dá visão, me dá condição, me dá os materiais, me dá as pessoas, me dá, meu Deus, o caminho. Esse é o bom lamento. Deu resultado para ele? Deu. Ele passou 4 meses lamentando a Deus e 52 dias realizando a obra. E foi uma bênção. Mas eu poderia pegar o que o Davi falou. Em Deus nós faremos proezas. Foi Deus que levantou os muros de Jerusalém? Foi ou não foi? Não. Quem que levantou os muros de Jerusalém? As mesmas pessoas que moravam lá e a situação estava daquele jeito há 120 anos. Mas agora eles tinham uma liderança chamada Neemias. As mesmas pessoas. Ah, mas agora eles tinham recursos que eles podiam ter ido atrás. O líder do Neemias era o mesmo líder daquele povo. Mas eles pediram. Eles foram até lá o imperador. Nos dá aí material, nos dá madeira, nos dá consentimento para esses desgraçados aqui, que é o Tobias, Gesem, e esse povo que só quer o nosso mal, não tenha poder de nos impedir. Eles pediram isso para o rei? Fizeram cartas para o rei? Tomaram atitude? Não. O Neemias fez. O Neemias se cercou de segurança jurídica, de segurança política, falou com o rei, pediu, garantiu, passou por todo o caminho com a anuência dele, pegou o material, conseguiu autorização, teve a liberação. Por quê? Porque ele construiu isso em Deus. Do primeiro dia que ele teve aquele incômodo, ele lamentou, mas o lamento dele foi para Deus, foi de oração, foi lamento de oração, foi lamento de jejum. Se a tua vida está aquém do que você gostaria, não é culpa de ninguém, é culpa sua. Porque quantos já têm ouvido a palavra, sabem o que fazer, sabem lá, isso aqui eu tenho que parar, igual eu disse para você, tem palavra que você... E tem palavra que você fica mal com um propósito, não é o propósito do pastor, do pregador, é o propósito de Deus. É para você ficar envergonhado, é para você se arrepender, é para você repensar a tua atitude naquilo, e entender, eu estou errado, eu vou parar com isso, eu vou mudar, isso não está agregando, isso não está agradando a Deus, isso não está trazendo para mim bênção, aprovação. Parei. Igual Davi quando ia e cortou o manto de Saul. Mas tem palavras que vêm para te fortalecer também. Olha, Deus está falando que eu posso, então eu não vou mais agir como se eu não pudesse. Eu posso fazer proezas em Deus. Eu posso realizar coisas incríveis em Deus, então eu não vou mais continuar tocando, conduzindo a minha vida como se eu não pudesse. Eu não vou mais aceitar algumas coisas que eu aceito, por até então pensar e acreditar que eu não tenho mais opções. Porque eu tenho. E o Davi não só viveu isso, como ele conseguiu passar isso para frente para aqueles homens que se uniram a ele. Como esse caso desse tal de Benaia, 1 Crônicas 11, 22. Também havia Benaia, filho de Joiada, soldado valente de Cabezeel,
Realizou muitos feitos heróicos, como matar 2 grandes guerreiros de Moabe. Em outra ocasião, num dia de neve, perseguiu um leão até uma cova e o matou. Uma vez, com apenas um cajado, matou um guerreiro egípcio de 2,25 metros de altura, armado com uma lança da grossura de um eixo de tecelão. Benaia arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Feitos como esses tornaram Benaia tão famoso quanto os 3 guerreiros mais valentes. Foi mais honrado que qualquer outro membro dos 30, embora não fosse um dos 3. Davi o nomeou comandante de sua guarda pessoal. Esse homem aqui é uma prova de que você em Deus, você acreditando em Deus, pode fazer qualquer coisa, porque o Davi não teve essa formação, mas conseguiu formar gente. Isso rasga, como se fosse um lenço frágil desse, rasga várias teorias que a gente tem na nossa mente. Para mim não dá isso aqui. Eu não consigo. Eu não tive essa formação. Eu não tive essa base. Davi também não teve. Mas ele conseguiu dar base às pessoas. Tanto que esse Benaia aqui foi um daqueles 400 que a ele se uniu. E veja que o que Davi ele fez, e ele tinha coragem para fazer, ele passou para frente. A fé se multiplica. Quantas palavras na Bíblia que a gente tem que a fé se multiplica? E às vezes tudo que você precisa, em determinada área, em determinada parte da tua vida que você vê aí amarrada, estagnada, escassa, as coisas fechadas, é a fé. Porque às vezes não é que você faz errado, que você tem uma atitude errada, uma atitude negligente, indolente. Às vezes o que está faltando é a fé. Você acredita que se não fosse o Eliseu ter orientado aquela mulher, a viúva com os 2 filhos que quase já estavam sendo escravos dos credores do marido dela que tinha morrido, se não fosse o Eliseu, ela teria pegado tantos vasos emprestados com os vizinhos? Você acredita? Você acredita que ainda que ela tivesse pego vasos emprestados, o azeite teria se multiplicado? Não. Só que não foi o Eliseu que multiplicou o azeite. Quem que multiplicou o azeite? Por que Deus multiplicou? Porque ela deu todas, diga todas. Diga todas. Ela deu todas as condições para aquilo acontecer. Que condições ela deu? Aqui quem deu direção para ela? Quem deu direção? Deus, pela boca do Eliseu. Ela não tinha acesso a Deus, mas ela tinha acesso a Eliseu. E ela buscou, não buscou? Foi ou não foi? Olha, eu não sei o que fazer, meu senhor. O senhor sabe quem era o meu marido. O senhor sabe que o meu marido temia Deus. E agora eu tenho uma dívida, não quero perder os meus filhos, o que eu faço? Eliseu falou. O que você tem em casa? Só tem um pouquinho de azeite. Vai nos teus vizinhos, pega vasos emprestados, detalhe, não poucos. Entra com esses vasos dentro da tua casa. Veja que tudo estava dentro dessa condição. Não é fora, minha filha. Não é alguém. Não é um lugar que vai ter isso. Isso é você. Você vai fazer, você pode. Você vai criar, você vai trazer, e você lá dentro da tua casa, reservada, fechada, vai lá, fecha a porta. Ele deu esse detalhe, fecha a porta com os teus filhos, e lá você vai derramar o azeite sobre os vasos que você pediu emprestado. Ela fez exatamente como ele determinou?
Fez ou não fez? O azeite multiplicou. O que multiplicou o azeite? A fé dela. Mas como que foi a fé dela? A fé é a atitude. Que foi, que pediu vasos emprestados, que trouxe para dentro de casa, que fechou a porta. Você vai falar, se ela não tivesse fechado a porta, teria dado certo? Não. Porque ela ouviu a direção para fechar a porta com os filhos do lado de qual? Qual lado que ela tinha que estar quando ela fechasse a porta? E qual lado? Lado de dentro. Então essa é uma palavra que eu pego para mim. Eu vi a bispa falando isso esses dias, não lembro qual culto que foi. Acho que foi de quarta. Não lembro agora, se foi quarta ou segunda. Mas quanta gente que está perdendo, mas está assim, perdendo de ser envergonhado por conta disso, dessa palavra. Obrigado, Deus, eu estou lá de dentro. Gente que pensa assim, não precisa estar na igreja para acontecer algumas coisas. Não é a igreja. Não, tem coisa que se eu fizer, se eu for, se eu estiver lá em tal lugar, se tal pessoa estiver comigo, não. Eu não tenho dúvida que tem coisa que Deus prometeu para nós, para quem estava em determinadas palavras, e Deus tem preparado, Deus tem falado, Deus tem dado às vezes detalhes igual Eliseu deu para a mulher, e um dos detalhes que ele deu para a mulher que era para ela fechar a porta e ficar do lado de... Olha para a porta lá, gente. Porta 1, aquela ali, olha para aquela porta ali. Ó. Olha para a porta, gente. Não é para olhar para mim, olha para a porta. Fala assim, obrigado, Deus. Por que obrigado? Porque você está do lado de dentro. Senhor, obrigado porque eu estou do lado de dentro. E isso não é pouca coisa. Sabia? Isso não é pouca coisa. Porque quanta gente que já teve alguma situação, que teve um incômodo, que teve ali uma decepção, que teve desânimo, e foi tentado a estar de que lado? De fora. Mas não, senhor, o senhor tem palavra comigo, o senhor falou, o senhor não me mandou sair, então eu fico. Se não fosse para ela fechar a porta e ficar do lado de dentro, Eliseu não tinha falado. Eu agradeço a Deus, porque eu estou do lado de dentro. Graças a Deus. Bendita aquela porta que eu vejo agora. Mas não é em si o estar aqui dentro, mas o estar dentro dessa visão. O estar dentro dessa palavra. A bispa conta o exemplo dela, de quando começou lá, o próprio tratamento do Murilo, que tinha uma outra pessoa que também tinha ali um problema semelhante. Ambas começaram na época ali, ou foram diagnosticadas, começaram naquela mesma situação. O tempo passou para as duas. Ela, que era a mãe do Murilo, e a outra mulher que ela conhecia, que era a mãe do outro menino, que eu esqueci o nome. O tempo revelou 2 resultados diferentes. Foi ou não foi? Hoje a gente olha para ela, para a vida dela, para a família dela, né? E eu acho que o que pessoas que entendem um pouco mais da vida mais invejam na bispa, o que eu acho que mais invejam nela é exatamente a família dela. Eu tenho comigo que o que mais invejam nela é a família dela, aquela coisa coesa, sabe, firme, que cada dia está melhor. Hoje a gente olha e vê. Hoje a gente vê, igual tem todo final de ano, né, na virada, tem aquela foto, né, aquela família grande. É ou não é verdade? Você já deve ter visto aquela foto, termina e está todo mundo aqui, né, com lenço branco, maravilha, uma bênção, a imagem é bonita. É ou não é verdade? Só que não foi sempre assim. Para chegar na foto, teve processo.
Ela mesmo fala que ela viveu, morou 7 anos, quem lembra onde? Hospital. Não é que ela morava literalmente, mas ela passava mais tempo lá do que em casa. Então nós temos o nosso tempo de hospital, nós temos o nosso tempo de pasto, nós temos o nosso tempo do pai não olhar, não dar atenção, não dar elogio, não dar amor, mostrar que não é o que mais gosta. Nós temos o nosso tempo de Labão, de trabalhar, de dar duro, de fazer, de labutar ali, de ter dia de deitar na cama assim, não lembrar do nome. Expressão que é dela, inclusive. E no outro dia acordar assim, esperando ouvir, parabéns, eu vi que você ficou até tarde lá, muito bem, hein? Mas agora, tinha que estar fazendo aquilo, tinha que estar fazendo aquilo outro. Você, puxa vida. É o processo. Só que lá fora tem gente fazendo isso. Correndo, trabalhando, labutando, sofrendo, sem propósito, e que vai continuar nessa vida, às vezes, para sempre. Está entendendo? Vai chegar onde? A lugar nenhum, não vai sair do lugar. Por quê? Porque tem uma diferença entre nós e eles. Nós temos palavra. Então eu posso pegar a palavra como Davi e dizer, o que eu estou fazendo aqui, dando o meu melhor, não estou fazendo à toa. Eu não estou fazendo sem propósito, eu estou fazendo porque eu creio. E não importa o meu hoje, não importa o meu ontem, e talvez nem o meu amanhã, porque ele pode ser muito parecido ou exatamente igual ao meu hoje. Mas importa que Deus esteja se agradando de mim. Porque foi desses anos, desse treinamento, muitas vezes sozinho do Davi, que ele formou homens como esse Benaia. E a gente precisa ter esse espírito. De chegar num ponto que não é o leão que corre atrás da gente, é a gente que persegue o leão. Está entendendo? Não é um leão que coloca medo em você, que te intimida e faz você correr ali mais rápido do que o queniano lá que ganhou a maratona, Poltergar. É você que coloca o leão em fuga e coage ele ali, e prensa ele na cova até matar ele. Isso não é uma proeza? E nós podemos fazer proezas. Só que para isso temos que crer e dar resposta para Deus. Deus não quer resposta só de palavras. Deus quer palavras? Sim, as certas, mas não é só palavras. Ele quer respostas na vida, nas nossas atitudes. Deus quer respostas de obediência, de nós termos aquela ação que Ele está esperando. Eu te falei para fazer isso, meu filho. Ele quer ver você fazendo. Ele te deu uma direção, siga a direção que Ele te deu. Pare de ser a pessoa que segue o fluxo e é um imediatista. Tem que ser agora, porque se não é, então não valeu de nada, então não quero mais. Igual Jonas. Foi lá, fez uma proeza. Pregou para 120 mil pessoas o que ele gastaria dias, fez e fez um trabalho excelente, para depois ficar emburrado por causa de uma lagarta que comeu uma árvore, que ele, como disse Deus, você não plantou, não regou, não fez nada, e você está aí, mas lamentando por causa de uma árvore, do que por conta de 120 mil ninivitas que não sabem discernir a mão direita da esquerda? Quantas pessoas que às vezes vêm andando, correndo, milhas, e aí tem uma situaçãozinha, não quero mais, não, deixa o quê? Quem que quer que você diga se deixa? O diabo. Mas o diabo não decide por você, ele sugere. Quem que decide a sua vida? Quem que decide a sua vida? Tem gente que falou, Deus, não, você que decide. Deus dá a direção, o diabo sugere. E é você quem decide.
Você que diz, eu fico com essa direção, eu sigo para esse caminho, eu faço isso. E a palavra, que graças a Deus para nós que estamos do lado de dentro da porta, mais uma vez está nos dando condições de multiplicarmos o nosso azeite, de sairmos daqui com provisão, com sustento, com prosperidade, com bênção, com cura, com paz, e não perturbados, oprimidos, mas abençoados. Deus está fazendo a parte dele. Deus está te dando condições para isso. Pega a palavra, obedeça a palavra, faz a sua parte, e você vai ter resultados, você vai realizar proezas, como nós vemos esses homens realizando e vivendo. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. O que é que te incomodou nessa palavra de hoje? Fala com Deus. O que é que Deus falou mesmo com esse propósito, no teu caso? De você ficar mal, se incomodar. Ele tem esses propósitos. E da mesma maneira eu perguntaria para alguns também, o que a palavra aí está despertando você? Que Deus também falando, meu filho, olha isso aqui, olha o que você está perdendo. Olha para onde está indo a sua visão. Olha para onde você está se voltando. Já saiu do pior, já passou pelo pior e agora você está. Se se mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Quer dizer, você não vai ter força, você vai ter fraqueza. Você não pode se mostrar fraco. Aceitar. Se render. Se render a um momento, ao dia. Hoje eu estou cansado. Amém. Você está cansado. Anda uma milha a mais. Se esforça mais. Se concentra agora no que Deus está falando com você. Daqui a pouco, minutos, talvez horas no máximo, você pode deitar, dormir, descansar, repor suas energias. Mas agora é momento de você investir, de você falar com Deus, e tem gente que precisa aproveitar as oportunidades ao máximo, e isso começa quando você ouve uma palavra dentro da igreja, e já pode orar, mas não tem orado, aí espera, as coisas acontecerem por si, sozinhas, elas não vão acontecer. Você dá condições para isso. Você tem que começar. E se você me perguntar, começa de onde? Começa aqui agora, orando. Começa fazendo o que talvez você não faz, que é orar. Pedir para Deus. Quer dizer, Senhor, eu recebo, tomo posse, vou fazer. Estou saindo daqui para obedecer. Aliás, já estou obedecendo aqui agora. Estou obedecendo aqui agora já, Senhor. Fazendo aquilo que o Senhor está me ensinando a fazer.
aquilo que o Senhor está me lembrando, que eu não fazia. Eu já fiz, não fazia mais. Já tinha deixado isso. Tratava como se não tivesse importância. Minha parte espiritual. É porque eu estou esperando fulano me acompanhar. Aí o fulano fica para trás, você vai ficar para trás também? É essa a vida que você quer? Você já parou para pensar que a pessoa não está te levando para frente, mas está te levando para trás na vida? Então pare de ser conduzida. Mas o fulano não me traz na igreja. Ele não te traz, vem. Ele não te traz, vem. Eu não dirijo. Falei, vem a pé. Demora, eu falei assim, usa o seu tempo. Pega uma condução. Vem do jeito que dá. Falei, não sei qual que é o seu atraso, é a pessoa ou o carro? Porque quando vocês não tinham um carro, você vinha. Agora tem um carro, então tua vida tem que passar toda dentro de um carro? Falei, então na tua vida está sendo o seguinte, se a pessoa te levar para frente, você vai para frente. Se a pessoa não te levar para frente, então ela está te levando para trás com a falta de atitude dela. Quem está conduzindo a sua vida? A esposa, o marido, o carro, o horário, o governo? O que é a última notícia? Quem está conduzindo a sua vida? O cliente ou o fornecedor? O patrão ou o funcionário? Não basta você ter olhado ali para a porta e dizer, obrigado porque eu estou do lado de dentro. Está do lado de dentro e está seguindo a palavra. Não é só fisicamente estar dentro do templo, mas é estar vivendo de acordo com o que a palavra tem dito. Porque fechar a porta e ficar do lado de dentro era uma direção. E nós temos recebido direção para tudo. Para cada área da nossa vida, para cada comportamento, para cada atitude. Nós temos recebido direção. Senhor, eu oro e peço, continua falando com o teu povo, meu Pai. Continua falando com o teu povo, dando direção, pede direção para Deus. Se está te faltando ainda aqui, a essa altura do culto, direção, você tem que falar com Ele, Senhor, para mim ainda está faltando direção. Eu quero coisas mais específicas ainda, Senhor. Que homem não vai falar comigo, mas o Senhor pode falar ao meu coração. Tem coisas que eu não vou conseguir te responder. Nem aqui no altar, nem falando com você pessoalmente, mas Deus pode falar ao seu coração. Agora eu quero que se Ele estiver falando, você escute. E não ignore até Ele falar o que você quer ouvir. Até Ele te dar a resposta que você busca. Às vezes não está faltando direção, está faltando obediência. Eu fico, Senhor, com o que o Senhor está me falando. Eu recebo, eu obedeço, eu paro, ou eu continuo, eu sigo adiante, eu vou dar condições ao Senhor, do Senhor operar, abençoar, do Senhor responder às minhas orações, do Senhor me ajudar a fazer proezas, do Senhor me levar além de onde eu cheguei sozinho. O que é que te atrasa? Fala com o Senhor agora que você não vai aceitar sair daqui com esse atraso, com essa prisão na tua vida, essa opressão. Senhor, eu peço agora por libertação na vida do teu povo. Se é um demônio que está atrasando a vida dela, se é um espírito maligno, que oprime, que enfraquece, que alguns aqui até adoenta fisicamente, coloca essa barreira física, que essa pessoa, ela ouve de alguém, ela já começa a sentir, e ela aceita,
ela se rende, ela se submete a isso. Eu rejeito agora e eu repreendo esse espírito em nome de Jesus. Onde esse espírito de enfermidade estiver atuando, na mente, com dores de cabeça, nos membros dessa pessoa, enfraquecendo os braços, fazendo essas pernas terem dores, colocando peso nas costas, qualquer tipo de dor no organismo, doenças, limitações físicas, inflamações, infecções, esse tumor que apareceu, que essa pessoa não sabe, exame nenhum aponta. Eu ordeno agora que esse demônio de enfermidades, que esse espírito de doença, que esse demônio que atua com a depressão, que enfraquece, que limita essa pessoa, seja repreendido agora. E eu ordeno que do mesmo jeito que entrou na vida dessa pessoa e que dominou, eu te digo agora, espírito imundo, eu determino agora, no nome do Senhor Jesus, pega a doença, pega a enfermidade, pega a inflamação, pega o caroço, pega o tumor, pega essa dor e do corpo dessa pessoa, desaloje em nome de Jesus e sai em nome de Jesus. Eu repreendo agora esse espírito maligno. E eu declaro, Senhor, cura agora. Quem ouvir, meu Pai, e receber essa oração, que seja curado em nome de Jesus. Alivia agora, Senhor, a dor, tira a doença, a enfermidade, porque o Senhor, que é Deus real, é Deus presente, e se agrada da nossa atitude. O Senhor é o Deus que sara. E eu oro em nome do Senhor. Eu declaro libertação, meu Deus, aqui agora. Naquilo que é sobrenatural, meu Deus, ajuda essa pessoa. Ajuda ela na mente, no corpo, no coração. E eu oro agora e declaro alívio. Está escrito, vinde a mim vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu tomo posse dessa palavra. De que seja o que era, que pesava a vida dessa pessoa, fisicamente, espiritualmente, ou emocionalmente, que ela seja aliviada, Senhor, em nome de Jesus, alivia. Para que daqui para frente, nada mais tenha esse poder, esse peso, de amarrar a vida dela, de prendê-la, de segurá-la, naquele mesmo ponto que o passado ainda prende ela, naquela mesma situação. Eu declaro cura e libertação aqui nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos do lado de dentro. Nós estamos aqui para ouvir instruções, ouvir a Tua palavra. E eu declaro que esse azeite seja multiplicado. O pouco, tem gente que veio aqui com aquele pouquinho da botija, pouquinho de força que tinha, o pouquinho, meu Deus, até de fé que tinha, o pouquinho, meu Deus, de vontade que tinha, mas veio com o que tinha. Multiplica esse azeite, Senhor, para que ele se multiplique de tal forma que até o que essa pessoa não achava que ela conseguiria para ela, que ela viva, que ela faça, que ela realize, que ela dê, que ela tenha para os outros e que ainda sobre, eu declaro em nome de Jesus. Eu abençoo a vida de cada um, meu Deus. Eu tomo posse dessa unção, eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse dessa bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém.